Prontinho. Eu vou falar novamente, então. Bom dia. Como eu falei para vocês, eu não tenho filho com autismo e nenhum caso na minha família, mas depois que eu conheci os óleos essenciais, muitas famílias, né, com essas questões me foram apresentadas e eu me vi, né, comecei a estudar um pouco mais sobre e ver de que forma os óleos essenciais, né, vêm para somar na rotina de uma família, de uma criança, né, de uma família que tem uma criança autista. E eu comecei a aprender e eu tô aqui só para compartilhar com vocês um pouco desse meu conhecimento. Quem tiver algo para acrescentar também, fique à vontade, né? A gente vai só mesmo conversar um pouco sobre essa relação, tá bom? É importante a gente começar falando um pouquinho sobre o diagnóstico. Às vezes me chegam algumas mães que ainda não têm o diagnóstico fechado, né, de autismo naquela criança e já quer iniciar também com o uso dos óleos. Por que eu coloquei aqui essa questão do diagnóstico? É importante a gente perceber a variação de sintomas. Mesmo no espectro autista, existe essa variação e ela pode ser bem vasta, bem grande, e de acordo com esses sintomas é que a gente vai fazendo, uma rotina também com os óleos essenciais. Outra coisa importante é a gente frisar que esse diagnóstico ele precisa ser multidisciplinar, né? E ele vai envolver aí, né, teste de fonoaudiologia, oftalmologia, neuropsicologia, psicopedagogia, entre outros. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, existe também essa questão família-escola, né, para atentar aos sinais, né, dos distúrbios que já aparecem muitas vezes na infância, e quanto mais cedo a gente identificar, melhor é. Eu listei, né, essa visão multidisciplinar. Normalmente a criança ela precisa ser acompanhada, né, em todas essas áreas. E os óleos essenciais, eles vão entrar aqui como um suporte e auxílio, né, para evitar, inclusive, o uso de remédios alopáticos, né? Qual é a mãe de um filho autista que quer dar, por exemplo, um remédio para acalmar, um remédio alopático para a criança ficar calma ou para a criança dormir toda noite, o resto da vida, né? Não tem, realmente você quer buscar algo que seja 100% natural e quer que aquilo realmente tenha efeito, né? Que possa vir a somar, né, com essa questão da visão multidisciplinar. Então, a psicologia é muito importante, a nutrição é muito importante, a fono é muito importante, né? Fisioterapia, terapia ocupacional e os óleos essenciais entram aí nessa listagem, tá bom? Deixa eu só ver aqui. A Kelze está falando aqui. Depois a gente vê já, tá, Kelze? Só um minutinho. Aqui eu listei mais ou menos, né? Eu coloquei mais ou menos, né? A partir da hiperatividade, o que seria para poder a gente entender, porque tudo isso engloba, né? Os graus, digamos, e aí a gente vai diferenciando isso, né? E a gente pode, inclusive, às vezes, identificar alguém na nossa família ou às vezes acontece, né, do filho de algum amigo, que a gente, poxa, eu acho que já é mais para esse lado, e a gente já pode começar a entender um pouco melhor para iniciar a ajuda, tá? Nós temos a hiperatividade, que ela se divide em hiperatividade motora e cerebral. A motora, frequentemente, ela é confundida com características de uma criança elevada, né? Mas a diferença é que ela realmente não para quieta, ela é muito pilha, né? Como a gente chama, que as outras crianças, né? Ela é muito agitada, tá? E elas podem ter dificuldade para dormir, ok? E a cerebral, ela é caracterizada pela extrema agitação mental, né? Falta de concentração, impossibilidade de conseguir focar realmente em alguma coisa, tá? TDA e TDAH tem uma leve diferença, né? Eu coloquei essa definição de acordo com a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, que é a BDA. O transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, que é o TDAH, ele é um transtorno neurobiológico de causas genéticas que aparece na infância, né, e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a vida. Né? Trata-se de um transtorno caracterizado pela clássica tríade de sintomas, né? A gente sempre fala que a falta de concentração, principalmente, a impulsividade, né, e a hiperatividade ou excesso de energia, né? E ele também é chamado muitas vezes de DDA, que é o distúrbio do déficit de atenção, tá? Mas é a mesma coisa. E já o TDA, gente, que é o transtorno do déficit de atenção, ele vai ter um diagnóstico possível quando a criança mostra alguns comportamentos excessivamente dispersos,
né? Principalmente no desempenho escolar, foi o que a gente falou no início. Tem muito essa conexão família-escola, para muitas vezes a gente começar a fazer um diagnóstico, tá? Se o seu filho é muito aéreo, né, daqueles que ficam viajando o tempo todo, a gente tem que observar com mais cuidado. E o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, que é o TDAH, deixa eu afastar aqui um pouquinho, ele ocorre quando, além da falta de atenção, o indivíduo também apresenta um comportamento hiperativo, que é muito comum também, né, a gente lidar com esse tipo de situação, tá bom? A dislexia. A dislexia, gente, uma pessoa com dislexia, ela tem a cognição preservada e ela muitas vezes é acima da média, né? Genética hereditária, a dislexia, ela se caracteriza pela dificuldade de aprendizagem para ler e escrever, né? E muitas vezes o portador ele não consegue associar os fonemas às letras, tá? A dificuldade similar nas ciências exatas, que chamam de descalculia, provoca transtornos também em relação aos números e operações matemáticas, tá? E de acordo com a ABD, que é a Associação Brasileira de Dislexia, esse transtorno ele acomete 0,5 a 17% da população mundial. Então, é muito mais comum do que a gente imagina, ok? Por fim, o transtorno do espectro autista, né, que é o TEA, né, tão comum, tão rotineiro e tão presente na nossa vida, né, que estamos compartilhando os óleos essenciais também. Gente, o TEA é um transtorno de desenvolvimento de início precoce, né, e ele é caracterizado pelo comprometimento das habilidades sociais e de comunicação, né, além dos comportamentos estereotipados, né, você vai perceber que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, que a criança tem comportamentos estereotipados, tá? O fenótipo de TEA pode variar muito, desde deficiência intelectual, né, grave, e baixo desempenho de habilidades comportamentais adaptativas, né? Até indivíduos com QI normal, né, que levam uma vida independente. A gente vê casos, né, de pessoas com autismo que levam uma vida normal também. Eu listei aqui os principais sinais, né, de autismo que entram nesse diagnóstico, tá? Entre eles tem a própria hiperatividade, ok? Distúrbios do sono, né? Muito comum, de verdade, muito comum. Os gastrointestinais, então, nem se fala, né? Acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque eu vou explicar para vocês, normalmente as crianças com autismo, né, ela tem aquela boca aberta, e aí realmente ela vai acabar, as bactérias entram com mais facilidade, né, e vão diretamente para o estômago, né? Então esses distúrbios são muito comuns, tá? Dificuldade de socialização, como a gente sabe, né? A criança muitas vezes não quer ir para locais com muita gente, não quer socializar. Às vezes até mesmo dentro de casa, já tive alguns casos que a criança não saía do quarto, né? E aí depois que ela passou a utilizar os olhos, ela começou a socializar em família, né? Com o próprio pai, a mãe, o irmão. Dificuldade de reconhecer as emoções, né? Muito comum você ver uma criança com autismo assistir um filme triste, rindo e vice-versa. Né? Eles têm essa dificuldade, né, de reconhecer as emoções neles. Dificuldade de processamento auditivo, também em alguns casos, tá? No domínio da linguagem, ok? Inclusive, algumas crianças não falam ainda, né? Tem toda essa questão. O padrão de comportamento restritivo e repetitivo, que aí entram, né, essas estereotipias, né? É muito comum você ver uma criança autista fazer movimentos repetitivos, levantar, sentar várias vezes e fazer aquilo por 10, 15, 20 minutos, ok? A rigidez na rotina, isso é uma das coisas que vai ser positivo na hora que a gente começar a entrar com os óleos essenciais. Dificuldade de concentração e atenção, né? Muitos realmente não conseguem focar. E também as crises sensoriais por excesso de estímulo. Você imagina que muitas vezes o autista ele está com o cérebro hiperestimulado e para nós é como se nós tivéssemos aqui várias caixas de som ligadas ao nosso redor, um exemplo. Então nós já estamos sendo muito estimulados e aí qualquer estímulo a mais, né? Qualquer coisinha, digamos assim, pode ser o estopim para uma crise, por exemplo. Então, essa crise, ela meio que, às vezes, acontece por uma coisa pequena,
né? Por quê? Porque às vezes naquele momento a criança já está tão estimulada no cérebro dela, já está tanta coisa acontecendo para ela processar, que você tocar nela já vai ser o estímulo, tipo a gota d'água para uma crise, ok? Então é muito interessante a gente começar a compreender isso e ver de que forma a gente vai começar a introduzir os óleos essenciais, tá bom? Eu defini algumas etapas do tratamento e os óleos essenciais vão entrar aqui, a gente vai ver agora, né? Para mais uma vez reforçar essa questão da multidisciplinaridade. Eu dividi em 5 etapas. Primeiro, diagnóstico, a gente já falou lá, é o primeiro passo, sem sombra de dúvidas, tá? Ah, Marina, mas eu queria saber se eu posso começar os óleos essenciais mesmo sem aquela criança ou aquela pessoa ter recebido o diagnóstico. Claro que pode, mas é importante esse diagnóstico para o tratamento, né, multidisciplinar, tá bom? A educação e informação no caso da mãe, né? Quanto mais a pessoa aprende o diagnóstico, a mãe, o pai, a família, mais eficiente a terapia vai se tornar, tá? A estruturação, né? Que aí vão entrar coisas práticas, como listas, agendas, lembretes, coisas que vão auxiliar essa criança nessa rotina dela, né? Você poder fazer metas, planejamento do dia e tudo mais. Isso vai melhorar a rotina daquela família, né? E também a pessoa que recebeu o diagnóstico vai aumentar a produtividade, o senso de controle daquela pessoa, tá? A psicoterapia, que ela consiste num tipo de encorajamento organizado, né, para que aquelas pessoas com diagnóstico prosperem, né? Eu até botei, é como se o terapeuta fosse o técnico, né, e de um atleta esportivo, né, como se fosse o coaching ali. E, por fim, gente, a medicação, né, que aí é onde os óleos essenciais vão entrar, né? O óleo essencial ele vai funcionar como um par de óculos, né, para uma pessoa míope. Ele vai ajudar a reduzir, né, essa sensação de turbilhão de interior, de ansiedade. Ele pode proporcionar esse alívio, né? E aí a gente vai ver de que forma a gente vai fazer uso disso, tá? E aqui é onde eu falo, muitas vezes, muitas mães já usam medicamentos alopáticos nos seus filhos com autismo, né? É algo realmente comum, corriqueiro. Mas, uma vez que elas passam a conhecer os óleos essenciais e os efeitos positivos deles, elas preferem fazer realmente, né, esse uso do óleo essencial na rotina, tá? Nós todos usamos e nós sabemos, né, realmente o quanto que o óleo essencial é importante nessa questão, tá? Eu coloquei esse slide para falar um pouquinho, até nas minhas aulas eu sempre dou uma pincelada nisso, mas principalmente para dar ênfase a essa questão da hipotonia que eu tinha falado lá no início, nessa questão do que o autista ele sempre está com a boca aberta e tal. Então eu vou falar aqui de que forma, né, a gente pode trabalhar, preparar o organismo para começar a usar os óleos essenciais. Nós somos feitos, né, nós temos no nosso organismo várias microbiotas, que nada mais são do que interfaces, né, entre o sistema externo e o sistema interno do nosso corpo. Então, na nossa pele tem microbiota, nosso olho, nosso nariz, né, dentro da nossa boca, nosso estômago, enfim. Existe tudo que existe esse contato meio externo e interno, né, são as microbiotas, tá? E que, na verdade, elas deveriam estar, né, equilibradas, né? Então, é um local, imagine vocês, que é um local cheio de vírus, bactérias, né, uma colônia, digamos assim, que eles têm que estar equilibrados. Mas, de acordo com, assim, a nossa rotina de vida, né? Muitas vezes o que nós comemos, o que nós colocamos na pele, né, os nossos hábitos na nossa rotina, tudo isso, gente, vai nos distanciando desse equilíbrio, né? Vai desequilibrando as nossas microbiotas. Para vocês terem uma ideia, todo mundo acho que já sabe, 80% do nosso sistema imunológico, né, está localizado no nosso sistema digestivo. Então, olha a importância da gente entender o que a gente põe na boca. E eu não estou falando só de alimento e algo assim. No caso, na hora que a gente respira pela boca, né, a gente vai ter essas bactérias aeróbias, né, que também vão entrar, tá? Então, o nosso estômago é meio que o caixa de um supermercado,
que vai ficar ali selecionando o que entra, o que não entra, né? E vai, tipo, bipar, você pode passar, você não pode. E aí, quando chega algo, algum vírus, alguma bactéria, ele vai lá acionar o nosso sistema imunológico, e o nosso sistema imunológico vai começar a produzir o anticorpo, né? Para trabalhar aquilo que acabou de entrar para ser digerido, para, enfim. Então, é muito importante a gente entender, né, essa questão do equilíbrio da microbiota para qualquer organismo, independente de ter autismo ou não, todos nós, né, todos nós. E esse desequilíbrio, gente, ele causa a desbiose, que é muito comum em crianças com autismo. Por quê? Uma criança autista, ela muitas vezes não come, tá? Ou ela fica, tipo, muito seletiva, que a gente bota alteração sensorial, né? Ela só quer comer textura, por exemplo, só quer comer pastoso, né? Ela não aceita outro tipo de textura, muitas vezes. É muito comum também uma criança com autismo ter a hipotonia na musculatura facial, né? A mastigação, ela é prejudicada, né? A mastigação é diferente. A cialorreia, que é aquela baba também, né? Por conta que a boca está aberta, aumenta a baba. E aí, por conta disso também, a gente vai facilitar a proliferação dessa microbiota aeróbia, né? Porque a boca está aberta e essas bactérias estão entrando, tá bom? E vai aumentar, inclusive, o refluxo nessas crianças. É muito comum a criança autista sentir dores, por exemplo. Na verdade, ela pode sentir dores depois da refeição, ela almoçou, e ela vai sentir dores depois da refeição, porque ela tá com desbiose, e ela fica irritada, porque ela não sabe falar que ela tá sentindo dor. Então, ela vai ficar agitada, ela vai ficar irritada, aí a mãe acha que ela tá só irritada, que ela tá irritada, e vai dar um calmante. Né? Então, assim, olha a importância. Ou então, por exemplo, acha que está com refluxo e aí vai dar algum remédio da ordem dos prazóis, né? Eu coloquei o exemplo do omeprazol, que a gente conhece bastante, né? Olha o que é que vai acontecer. Na hora que a pessoa ingere um omeprazol, o organismo, né, o estômago vai parar de produzir o ácido. Nós sabemos que o nosso estômago é o nosso órgão mais ácido. E na hora que eu tomo omeprazol, ele vai inibir a produção desse ácido, tá? De que forma? Entendam vocês que nós precisamos desse ácido para o nosso equilíbrio, para 80% do nosso sistema imunológico funcionar. Na hora em que eu tomo o omeprazol, que eu dou um omeprazol para uma pessoa com refluxo, ele vai agir no sintoma, né? Por quê? Porque ele tá fazendo o estômago produzir o ácido. Aí, a criança tá melhor, então, eu tô me sentindo bem, porque parou aquela queimação e tudo mais. Gente, entenda que nem você está resolvendo o problema do refluxo, você não está indo na causa, ok? Como também no outro dia você pode ter refluxo de novo, ou seu filho pode ter refluxo de novo, tá? E você ainda pode, sem querer, estar causando um novo problema. Porque quando seu estômago não está produzindo ácido, ele vai ficar muito mais suscetível, né? Aí, quando essas bactérias entrarem, elas se proliferarem mais rápido, tá? Então, é interessante, gente, quem quiser fazer alguma colocação, fique à vontade, tá bom? Deixa eu só ver aqui que tá alguém falando no chat. A Catarina colocou que já leu em algumas pesquisas que o omeprazol em excesso pode causar demência, né? E também a Kelsa falou que é psicopedagoga e se puder ajudar, ela fala. Maravilha. Então, gente, essa desbiose, né, que acontece em muitos de nós, eu incluo a nós também, né, através dos medicamentos alopáticos, através da nossa alimentação. Muitas vezes a gente come coisa achando que está comendo algo saudável, a gente sabe que hoje em dia, né, tem muita coisa com corantes, com conservantes, tudo isso vai desequilibrando a nossa microbiota e vai nos causando desbiose, tá? E essa desbiose ao longo do tempo, né, ela pode desde coisas simples como distúrbios de sono, dificuldade de concentração, né, até coisas crônicas. Muitas doenças crônicas, muitas doenças autoimunes, uma psoríase lá na frente, começou por algo que a pessoa botou na boca lá atrás. Porque entendam vocês que as doenças autoimunes é o próprio corpo se atacando.
Você colocou tanta coisa para dentro, digamos assim, e o seu corpo produziu tanto anticorpo para combater, que ele começa a se auto-atacar. Ele já não sabe mais, né? E aí você vai ter também muita neuroinflamação, né? Processos inflamatórios no corpo inteiro, aquelas pessoas que têm muitas dores nas juntas, já é uma coisa assim, já bem. Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer quando alguém chega para mim se queixando, né, nessa questão de processos inflamatórios, o corpo muito inflamado e tudo, a primeira coisa que eu gosto de fazer é justamente esse detox do organismo. Para que você consiga primeiro diminuir um pouco da carga tóxica, né, desse organismo, né, reduzir essa carga tóxica para você começar a tentar fazer alguma coisa e voltar a regular tudo aquilo, tá bom? E também a alta absorção de substâncias, tá? Neuroinflamação também já falei, né? Aqui, eu acho que não seria o caso, porque eu faço essa apresentaçãozinha, porque todos nós já conhecemos os óleos essenciais, eu vou pular na minha dica de como introduzir os óleos essenciais em crianças, tá? Como eu falei antes, a maioria das crianças, né, elas têm uma rotina, e isso é bom nessa hora, tá? Então, é importante a gente entender que mesmo ela tendo um diagnóstico de autismo, cada criança é única. Então, precisa sim ser feito uma anamnese. Como é que normalmente eu faço? Eu peço para a pessoa me listar, né, os principais sintomas, né, que aquela criança apresenta, né? Existem vários níveis de autismo, gente, vários graus de autismo. Existem crianças que se automutilam, batem a cabeça na parede, né, que já é um grau mais forte, a gente vai falar já sobre isso. E já tem crianças com autismo leve, ok? Então, é muito importante a gente diferenciar isso e entender que cada organismo é um, como a gente já faz, né, normalmente, essa rotina de óleos para as pessoas, tá bom? Outra coisa, outra dica, experimentar iniciar com o uso de óleos cítricos. Eles são muito mais agradáveis e eles trazem bem-estar, né? Eles estimulam o cérebro nessa questão da produção da ocitocina, da alegria, do humor, da disposição. Então, eu sugiro sempre iniciar com os óleos cítricos, tá? E a outra coisa é iniciar com o uso aromático e depois tópico, tá? Então, se você tiver o difusor, se a pessoa tiver um difusor, pode iniciar com os óleos cítricos no difusor e depois a gente passa para o uso tópico. Eu coloquei aí iniciar na sola dos pés e devagar ir subindo à medida da aceitação. Por quê? Voltando ao fato de que o cérebro de uma criança autista ele é hiperestimulado, o cheiro é mais um estímulo para ele naquele momento. Talvez algumas crianças não vão aceitar logo de cara, né? Vão ter uma certa resistência. Então, a sugestão de começar lá no pé é mais nesse sentido também, tá? E aí você vai proporcionando, né? Como a gente já faz com as nossas crianças, para uma criança autista, você vai proporcionar aqueles momentos, né? À medida da aceitação, vamos fazer uma massagem, né? E aí você vai introduzindo isso de uma forma mais legal, ok? De forma progressiva em sua rotina. A importância da rotina. Muitas crianças com autismo têm sua rotina já estabelecida e não gostam e não querem sair daquela rotina. Então, você vai introduzindo de forma progressiva na mesma rotina que ela já tem, sem mudar nada, né? Outra coisa interessante, gente, é observar o uso de blends, né? A gente sempre começa com blends menores. Eu sempre sugiro, no máximo, 2 óleos, assim, dependendo da situação, 3 em um blend. Por quê? Porque eu preciso ver de que forma aquele blend está funcionando naquela criança. Como é que eu vou saber qual é o óleo que está funcionando num blend com 4 óleos logo de cara? Então, não é interessante para mim, como consultora que estou querendo ajudá-la, misturar logo 4 óleos e aí a criança, ela está se dando bem, tá? Mas qual é o melhor óleo? Qual foi o óleo? Ou então, não, ela não se deu, tá? Qual foi dos 4 óleos que ela não se deu? Então, você inicia ali um óleo ou 2, no máximo 3, vai depender muito da situação também. E aí você vai observar, vai pedir para a família observar mais ou menos uma semana aquele blend.
Que aí já dá para você já ter uma noção, né, de como tá indo, né? Se aquele blend que você fez para ela dormir, se já tá tendo sucesso, né? Como é que tá? E outra coisa importante é observar reações isoladas. Isso serve para qualquer pessoa que usa óleo essencial, né? Devido a essas questões. Eu coloquei aqui, né, que é desafiador a gente fechar um protocolo único, né, como eu falei, porque os níveis e as intensidades das características são diferentes para cada indivíduo com autismo. Eu falei no início isso aqui para vocês, tá? Aqui eu listei os principais óleos indicados no tratamento do autismo. Eles não estão na ordem que eu queria. Eu vou dizer para vocês, eu vou começar com o vetiver. Por quê, Marina? É assim que eu começo uma rotina de óleos essenciais para os autistas. Não adianta, gente, eu chegar com uma criança autista, por exemplo, que não verbaliza, que não fala, e querer de cara já fazer um blend para fala. Eu, pelo menos, acho que é pular etapas, né? Pelos estudos e pelo que eu já vi, pelas experiências que eu já tive também. A primeira coisa que a gente precisa fazer com aquela é pegar aquela criança e onde é que tá a questão? No aterramento, né? Se é uma criança hiperestimulada, a primeira coisa que eu posso fazer de bom por ela é acalmar o pensamento dela. Ela é trazer ela para o aqui e o agora, assim como a gente se beneficia dos olhos, e a gente sabe a importância de tudo isso, né? Então, para mim, o primeiro óleo que vem em mente, independente do grau de autismo, a criança pode, como eu disse, ela pode bater a cabeça na parede ou ela pode ter um autismo leve, é o vetiver, né? Eu sempre falo isso, o vetiver, ele é um capim baixo, você não dá muita coisa por ele, mas o óleo do vetiver, gente, ele é extraído da raiz desse capim, que ele pode chegar até 15 metros de profundidade. E como a gente sabe que o que o óleo faz na natureza, na planta, ele faz no nosso organismo, né? Aquela associação, eu sempre explico isso nas minhas aulas, tipo, os óleos voltados para suporte respiratório, que vão ajudar no meu sistema respiratório para mim respirar, normalmente são óleos extraídos da folha, que é por onde a planta respira. Né? A fotossíntese ela ocorre na folha. A troca de oxigênio, né, ocorre na folha. Se eu pegar também os óleos voltados para questões hormonais, né, ou então óleos afrodisíacos, por exemplo, são óleos de flores. E a flor é o órgão reprodutor da planta. Então, os óleos aterradores, né, os maiores óleos aterradores, eles vêm de raízes e de caule, né? Então, que é justamente que na planta tem função de aterrar. Né? O que vai fazer essa função de aterrar na planta é a raiz, é o caule. Então, o primeiro óleo, o vetiver, ele é um óleo, como a gente sabe, incrível aterrador. Eu amo o vetiver. Qualquer um de nós deve usar ele. Eu amo de verdade. E ele vai ajudar já ali, naquele primeiro momento, a acalmar o pensamento, trazer a criança para o aqui e o agora. Às vezes uma criança autista está sentada aqui no sofá, tem a mãe do lado, tem um irmão aqui em pé, ela nem sabe que essas pessoas estão aqui com ela, porque ela está tão acelerada que ela não consegue perceber. Então, na hora que eu aterro ela vai começar a enxergar detalhes que fazem a diferença. Ela vai começar a conseguir socializar. Porque se ela ficava dentro do quarto trancada porque ela não aguentava o estímulo da sala, a luz ligada, a TV ligada, o irmão brincando e gritando, a mãe na cozinha, e ela não aguentava ir para aquele ambiente porque ela preferia estar no quarto reservada, ela vai conseguir ir, entendeu? Então, o vetiver, como a gente sabe também, ele é perfeito para ansiedade, insônia e irritabilidade, ok? Depois do vetiver, gente, tem o frankincense, tá? Nosso amigo Frank, que também é muito aterrador, né? Ele tá em quase todos os blends geral. E como a gente sabe, o incenso, ele é extraído dessa árvore da Bausélia, né? Na Somália. Ele é extraído do caule, assim como o copaíba, né? A gente vai falar do copaíba também. Então, o vetiver da raiz, o frankincense e o copaíba do caule.
tá? Ele também é aterrador, ok? Fora tudo isso, ele também promove saúde celular. André, eu vou já te chamar para falar, viu? Promove saúde celular, né? Ele também promove sensação de relaxamento, tá? O bom funcionamento de vários sistemas é uma coisa que eu não entendia antes do frankincense. Eu dizia, meu Deus, por que Jesus ganhou o frankincense? Eu achava que era uma coisa simples. E quando eu fui estudar o incenso, eu fui ver quão incrível esse óleo é. Só em você imaginar, né, aquela história que o óleo essencial é o sistema imunológico da planta, você pegar essa árvore, a Bausellea, ela fica num local muito quente, quase inóspito, quase não tem vida lá. E para essa árvore dar um bom óleo essencial de incenso, ela precisa ter mais de 40 anos. Então, você imagina o sistema imunológico dessa árvore, como ele é poderoso. Ele é muito poderoso não só para a saúde física, que aí ele entra ajudando em vários sistemas do nosso corpo ao mesmo tempo, né? Sistema imunológico, sistema nervoso, sistema digestório. E também muito no emocional, né? Porque ele realmente é esse óleo aterrador, né? Da nossa conexão mesmo com Deus, tá? Então, o frankincense, ele vai ser também esse aterrador, fora que ele tem ação anti-inflamatória e antioxidante, que a gente sabe que é muito importante. E ele tem o potencial de afetar positivamente a memória, né? Estados de alertas e as emoções, que a gente vai entrar nas emoções já já. Tá? Então, a gente sabe que é comprovado cientificamente que o frankincense, ele atravessa a barreira hematoencefálica, que é a barreira sangue-cérebro, né? Existe essa barreira, e ele consegue atravessar, tá? Que é a estrutura que protege o nosso sistema nervoso central de substâncias químicas presentes no sangue, né? Permitindo uma função metabólica normal do cérebro. É um óleo incrível para o cérebro, tá? Depois dele, a gente tem o copaíba, que é outro óleo também extraído, né, da nossa, aqui no nosso Brasil, do caule, né? Gente, é tão massa, porque eu me emociono quando eu assisto aquele vídeo da extração da copaíba lá na Amazônia, porque, gente, é meio que quase que tirar o sangue de uma veia, sabe assim? Você pega, é como se o braço fosse, né, o caule, né, o tronco, e aí aquele povo que mora lá, né, que passou aquele conhecimento mesmo que vem de vô, passa para o pai, que passa para o filho, eles sabem o local exato para furar, para atingir o veio, né, para poder conseguir extrair aquela cocaína pura, né? Então, eu acho assim incrível esse óleo. A gente sabe que o óleo de copaíba da doTERRA, ele é feito de 4 espécies de copaibeiras diferentes. Isso tudo para aumentar a potência e ter uma maior capacidade terapêutica, tá? O óleo de copaíba, ele também promove um bom funcionamento de vários sistemas do nosso corpo. Eu fico imaginando assim, para uma árvore, né, o caule é onde está, tipo, como se fazendo uma comparação, aonde está localizado. Só um minutinho, gente, só um minutinho. Só um minuto, filho. Então, da mesma forma em que a árvore, né, ela está ali naquele momento, deixa eu só botar assim. Ela está ali naquele momento e meio que o caule dela tem aquelas funções bem completas, assim, eu fico imaginando como se fosse realmente o corpo, né? Então, olha que interessante, esses óleos que são extraídos do caule, eles têm essas funções de agir em mais de um sistema do nosso organismo, né? Eles vão trabalhar também aí sistema cardiovascular, imunológico, hepático, digestório, nervoso, respiratório. Então, olha que incrível isso, tá? E o copaíba, ele também é um poderoso antioxidante, como a gente sabe, né? E a gente ama ele, o nosso queridinho aqui. Eu não vou entrar agora nessa questão do canabinoide, porque daria mais 1 hora de explicação aqui, mas ele é muito, existe até, né, uma comparação do óleo de copaíba, né, com aquele óleo da maconha, né? E o óleo de copaíba, gente, ele possui 55% de beta-caroteno,
né? Que ele vai agir diretamente no nosso CB2, que é o receptor do nosso sistema endocannabinoide, que é o endócrino e o imune. Então, é um óleo incrível e as crianças são muito beneficiadas com ele, tá? Vamos ver aqui depois do Copaíba. Eu quero mostrar para vocês um pouco sobre os olhos para as emoções, tá? Então, primeiro, como é que eu faço? Primeiro, eu trabalho o aterramento daquela criança. Depois, eu vou trabalhar as emoções, tá? Porque assim como nós sabemos que muitas, se não todas, as nossas doenças físicas vieram, né, de estados emocionais, de traumas, de coisas que já aconteceram conosco. E a gente sabe a importância do nosso equilíbrio emocional e como hoje está ligado isso, não tem mais como dissociar, né? A gente precisa todo santo dia cuidar das duas coisas, entendeu? Aí eu começo pelo Balance, que é um blend que só a gente tem. Do Terra é incrível, tem cada blend melhor do que o outro, né? Que, como o próprio nome diz, ele é para o equilíbrio, né? Então, a doTERRA conseguiu unir nesse blend vários óleos para trabalhar as nossas emoções. Imagina que a gente acorda e aí a gente, entre aspas, não faz nada, se a gente não usar nenhum óleo, não fizer nada para cuidar do nosso emocional, digamos assim, eu tenho 24 horas aí para frente que pode acontecer qualquer coisa. Eu posso receber um telefonema, eu posso bater um carro, eu posso brigar com alguém, pode acontecer qualquer situação naquele dia, tá? Que vá mexer muito com as minhas emoções. Mexer pouco ou mexer muito, ou mexer até demais. Tipo, se eu bater o carro, aquilo pode ser tão impactante para o meu emocional naquele momento que pode me traumatizar. E nunca mais na vida eu querer dirigir. Então, o Balance, ele vai ser esse blend que vai nos ajudar, né, digamos assim, ser a balança de emoções naquele dia. Então, aí vamos lá, mesmo que aconteça algo que mexa muito com o meu emocional, como eu usei o Balance, é como se fosse uma âncora ali para me auxiliar nesse equilíbrio de emoções. No caso da TPM, né? Tem muita gente que vai de um extremo a outro e não sabe, muitas vezes, né? Deixa eu só ver que tem alguém falando aqui. Muitas vezes, né, a gente não consegue tomar conta, domar o nosso carrossel de emoções, né? Nós mulheres, então o Balance vai ajudar aí. Então, imagina o Balance, o benefício dele para uma criança com autismo. Por quê? Poxa vida, ela já é hiperestimulada, né? Tem todas as questões emocionais envolvidas e de todo mundo da família. A primeira pessoa que tem que usar o Balance é a mãe e o pai daquela criança. Entendeu? Então, o Balance ele vai vir como um suporte, uma âncora para trabalhar as emoções de toda aquela família e da criança também. Né? Então, esse blend maravilhoso, né? Que a ação dele é maravilhosa. Já tá gravando, tá, Jamile? Ele promove calma e tranquilidade, ele ajuda a equilibrar as emoções, ele ajuda na confusão mental, ele é aterrador, ele ajuda na hiperatividade e nas alterações de humor. Então, saiu do aterramento, entra nos olhos, que também são aterradores, ó, você vê que o Balance também é aterrador, e entra nesses olhos da parte do humor, ok? Depois do Balance, gente, eu gosto do laranja. Por que, Marina? Porque o laranja, ele vai pegar aquela criança irritada, aquela criança, como é que eu posso dizer? Sem paciência, aquela criança até triste, por que não, né? E vai dar esse up nela, né? Então, irritabilidade, esse é o óleo. Laranja é incrível para irritabilidade. E ele associado ao Balance, ele associado ao Frankincense, por exemplo, a gente vai conseguir, por exemplo, fazer o primeiro blend de dia. Eu gosto muito de usar esse blend durante o dia. Né? Por exemplo, frankincense com laranja. Então, eu estou aterrando e estou cuidando das emoções. Estou diminuindo a irritabilidade, trazendo essa questão, diminuindo a ansiedade também. O laranja é incrível para a ansiedade também. Muito, muito bom para a ansiedade. Certo?
Ele é bom para falta de energia também, criatividade, produtividade. Então, ele vai dar aquele up que a criança muitas vezes está precisando. E aí também ajuda na concentração. Essa mistura de frankincense com laranja. Então, vamos lá, dos óleos que a gente já falou. Vetiver com laranja, aterramento e concentração. Muito aterramento e muita concentração. Frankincense com laranja já dá, assim, essa questão da criatividade. Porque o frankincense é muito bom para o cérebro. Né? Muito bom para o cérebro, para a criatividade, para estimular a criatividade. Então, essa misturinha de frankincense com laranja durante o dia, ele aumenta a criatividade, produtividade também. Então, eu gosto de fazer essa mistura, tá? Depois do laranja, gente, deixa eu lembrar aqui qual é o próximo que eu quero falar. O bergamota eu vou deixar por último, tá? Agora eu vou entrar nos casos mais extremos. Tipo, como eu falei, a criança, Marina, a criança, ela se automutila, bate a cabeça na parede, ou então tem muita estereotipia, é aquela criança que ela não consegue de jeito nenhum. Às vezes, só você em aterrar aquela criança e trabalhar um pouco as emoções dela, você já vai perceber uma melhora de comportamento. Às vezes a criança já diminui as estereotipias dela, né? Aquela criança que vai passar 10 minutos levantando, sentando, levantando, sentando, levantando, sentando, você percebe que ela vai começar a melhorar essas questões, né? Mas, dependendo do grau, se a criança for agressiva, se ela se automutila e tudo, aí o que é que eu faço? Eu entro com os óleos calmantes também durante o dia, né? Se não for, eu entro com os óleos calmantes somente à noite. Isso no início. E aí a gente vai observando, porque como eu falei no começo, cada caso é um caso. Cada organismo é um organismo. Ok? Então, se a criança, ela faz essas questões, então eu tento acalmar ela também durante o dia. Então, nesse blend do dia, eu incluo óleos calmantes. A começar pelo lavanda, né? Como a gente sabe, o lavanda, gente, ele é um relaxante muscular maravilhoso, né? Ele é um calmante natural maravilhoso, né? Então, ele é um óleo que ajuda a relaxar e acalmar ao mesmo tempo, né? E como ele é um óleo que estimula a produção da nossa melatonina, que é o nosso hormônio do sono, ele também vai ajudar em todas essas questões voltadas à noite de sono, à qualidade de sono, dormir numa quantidade, numa qualidade melhor, né? Então, e ele é muito bom, ele é anti-espasmódico e anti-inflamatório também, tá, gente? Então, eu entro com lavanda durante a noite na questão do suporte ao sono. A gente sabe que uma noite, né, de sono. Deixa eu só ver aqui, tem uma pergunta. Para quem está iniciando, pode substituir o laranja pelo tangerina? Pode. Porque os cítricos têm funções muito parecidas, tá? Então, o lavanda ele vai entrar, né, nessa noite aí, tá? E durante o dia, né, nessa questão, tá bom? Depois do lavanda, a gente tem o Serenity, que é outro blend que só nós temos, só a do Terra tem. Que aí ele vai ficar mais forte. Se eu pego uma criança com alta irritabilidade, com alta raiva, com alta agitação, ou que faz isso de um jeito, entra com Serenity. Até durante o dia. E observa. Né? Vai aumentando as gotinhas, vai diminuindo, vai vendo de que forma semana a semana, de que forma aquela criança está evoluindo, como é que tá, entendeu? Mas você está ajudando aquela criança a promover calma e tranquilidade, né? Ele também ajuda a acalmar medos e nervosismos, né? Muitas crianças têm, dependendo da idade também, não só do espectro autista e tudo, tem essa questão dos medos, né, das insônias e tudo. A gente tem o Juniper, né, o Juniper Berry também maravilhoso para isso. E o Serenity, ele vai ajudar nesses casos também mais sérios, né? Tensão e alteração de humor e confusão mental. Então, esse blend, ele é bem, bem poderoso, tá? Gente, o DDR Prime, agora, no final, vou falar de dois, que é o DDR e o Bergamota. O DDR, todo mundo que se preza deve usar, né? A gente sabe. E para eles não seria diferente. Por quê? Porque ele é um blend que a doTERRA fez, completo, né? Dentro dele tem frankincense e vários outros óleos essenciais. E ele vai promover o funcionamento celular saudável.
ele ajuda no reparo do DNA danificado, ele acelera a apoptose, como a gente sabe. O que é a apoptose, Marina? É a morte de células doentes. Né? O nosso organismo, ele tem células boas e células ruins. Está falando sobre o DDR. Eu estou escutando, sim, senhora. Então, o DDR, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar as nossas células doentes e ele vai acelerar a morte delas, a apoptose. Isso é o processo de apoptose. Né? Assim como o frankincense faz. O frankincense faz isso. E dentro do DDR é o frankincense que é responsável por fazer isso. Tá? Ele também vai dar um suporte ao ciclo de vida saudável das nossas células, né? O óleo essencial, ele é inteligente, ele realmente divide o que é a célula boa da célula ruim. Ele faz, né? Deixa eu só ver aqui, já eu respondo. Essa separação e ele acelera a morte da célula. Olha, você não precisa de você, pode morrer, né? Então, o DDR também protege o nosso DNA, ele dá um suporte ao nosso sistema nervoso, impede o estresse oxidativo e traz uma função cognitiva saudável e funções cerebrais adequadas. Então, você faz, eu sugiro para uma criança com autismo, fazer um rolon só do DDR sozinho. Nunca eu boto ele, porque ele já é muito misturado e ele é muito benéfico, né? Para a saúde física, principalmente. Então, eu já faço um rolon só do DDR e sugiro para a mãe passar pelo menos uma vez por dia na coluna, né, embaixo do pezinho e fazer aquela questão, certo? Marina, por que o Serenity de dia e não o Balance? O que você acha? Pronto, o Gabriel está perguntando. Na verdade, é como eu falei, eu só entro com os óleos calmantes de dia se realmente o grau, né, de raiva, de irritabilidade, de automotivação. Se eu pegar um autista que bate a cabeça na parede, eu coloco, sim, o lavanda e o Serenity durante o dia. Entendeu? É melhor do que, digamos, aquela criança precisar tomar calmantes alopáticos durante o dia, né? Então, é só nesses casos mesmos que eu entro, tá? O Balance também entra aí, tá bom? Ele é muito importante. E outro, gente, que é o bergamota, tá? O bergamota, eu gosto de usar ele no final do processo. Por quê, Marina? Porque, assim, o bergamota, apesar dele ter os efeitos ansiolíticos que reduz o estresse e tudo, ele é um óleo que estimula muito, como é que você posso dizer assim, a autoconfiança da pessoa, né? Tipo, sou eu de novo. Agora, se eu pego uma criança autista que ela não tá bem, o que é que adianta dar bergamota para ela ali? Então, como o bergamota ele é um óleo que eleva demais o humor, né? Eu meio que deixo ele pro final. Eu deixo fazer o seguinte, eu deixo a criança passar por todo o processo. Ela aterra, aí ela começa a conseguir lidar com as emoções dela, né? Começa a ficar bem. Quando ela estiver bem, eu digo, olha aqui o que é que você é capaz. Aí eu entro com bergamota. Porque o bergamota, ele vai aflorar, né, o que a gente é realmente. Ele vai dar esse ímpeto. Ele vai dar essa fortaleza. É como desabrochar, né? Eu não sei se a Andréa voltou. Eu ia chamar ela agora para falar um pouquinho para a gente. Porque a Andréa passou por tudo isso, né, com o filho dela. Ela estava aí na reunião. E a gente entrou com bergamota no final. Quando a gente entrou com bergamota, gente, deixa eu ver se ela tá aí, tá não. Quando a gente entrou com... Marina. Tá? Voltei. Ai, Andréa, pois fala aqui bem rapidinho pra gente um pouquinho da tua experiência. Peraí, só um minutinho. Deixa eu beber uma água que eu tive que descer. Tá bom, vamos lá. Para entregar uma encomenda, só um minutinho. Então, a Andréa tem um filho com 14 anos, com 15 anos, já fez 15. Fez 15. Né? Fez 15, né, Andréa? Foi. E assim, que a gente fez esse processo com ele, né? A gente... É tudo bom, bom dia para vocês.
a gente começou, eu tinha, assim, muita dificuldade, né? O Caleb, essa questão da socialização, da interação e da própria conexão, né? A família em si. E aí, Deus colocou esse anjo na minha vida, essa Marina. Eu gosto muito dela. E aí, tudo mudou. Eu, há muito tempo, vinha procurando soluções naturais, né? Como florais, que eu já tinha usado, a própria homeopatia. E aí, não tinha tido tantos resultados como eu tive com os óleos essenciais. Mas já digo de antemão também que a gente precisa preparar o intestino, né? Porque com a dieta e limpando, né? A questão, né? Da diminuição da caseína, do glúten. E aí eu já estava nessa perspectiva, né? De bem-estar, de mudança. E aí os óleos vieram exatamente para somar. E aí as minhas queixas principais com o Kalel era a falta de conexão, a irritabilidade dele, muita irritabilidade. A Marina sabe que eu já estava num patamar de ter que usar medicação com ele, porque ele já estava se autoagredindo, ele tinha muitas crises de autoagressão. André, e a irritabilidade, às vezes, é só porque está sentindo uma dor, né, de uma desbiose muito forte e não sabe transpassar isso, né? Eu até essa semana me emocionei, semana passada me emocionei muito com um vídeo, né, que a minha amiga, a Patrícia também, que tem os 2 filhos dela gêmeos, né, ela passou para mim e eu republiquei também, repostei, né, porque, gente, aquilo ali, eu nunca tinha visto, assim, tão descritivamente o que é o cérebro realmente de um autista numa crise sensorial. E o meu filho, ele desde os 2 anos de idade, eu percebia que ele tinha, né, essa questão de algo diferente, principalmente no comportamental. E aí, eu vendo aquilo ali, aquele vídeo, gente, aquilo ali me sensibilizou muito e eu precisava realmente falar um pouco daquilo ali, porque o olhar de um autista é aquilo, é uma hipersensibilidade, uma descarga sensorial. Quantas vezes eu fui na festa, e eu acredito que tenha mães assistindo agora e tenham passado por isso também, ou até passam, né? De eu chegar na porta da casa da pessoa, do aniversariante, eu ter que contar para ela. Por quê? Porque o autista é muito aquela coisa da rotina, é aquela questão, né, da Não rigidez. sociabiliza, né? Não sociabiliza. E hoje eu entendo que o meu filho, aquilo ali era muito difícil para ele enfrentar. Um ambiente com muito barulho, um ambiente com muita luz, um ambiente com muito cheiro, né? E aí, hoje eu entendo o que o meu filho sofria, o que ele passava. E Andréia, fala assim, aí daquele dia que a primeira vez que ele foi, acho que a gente estava usando os olhos há uma semana, né? Quando ele foi para a sala, a história dos desenhos e tal. assim, ele começou, o primeiro blend que ele passou a usar, né, foi do frankincense com o óleo de laranja. E esse blend, o que foi que aconteceu? Reconectou ele, aterrou. Então, ele passou a se perceber, ele passou a perceber o ambiente dele ao redor, coisa que ele não tinha. O Kalel vivia isolado, ele queria estar sempre com o hiperfoco dele, que sempre foi desenhar, ele sempre gostou de desenhar, é um fino desenhista. Então, aquilo ali para ele era o cantinho dele, né? O mundo dele, como o pessoal chama. Mas, assim, o que é que acontecia? Era exatamente para evitar esses hiperestímulos, como a Marina falou bem aí. É uma maneira dele se proteger. A gente acha, mas esse menino é antissocial. Quantas vezes eu escutei isso? Esse menino parece um índio, esse menino é antissocial. E não é, gente, é uma tentativa de autopreservação. E aí, o que foi que aconteceu? Eu comecei a usar esse blend, ele começou a se perceber o ambiente, a irritabilidade diminuiu.
ele chegava a se morder, a se bater. Isso daí foi uma das maiores conquistas, né? E aí começou a brincar com o irmão. Gente, hoje ele assiste filme. Aqui, o Kalel sentar no sofá para assistir um filme, não tinha nem perigo. Era uma coisa impossível. Primeiro que ele não tinha paciência, né? Porque ele ficava andando de um lado para o outro, andando do lado para o outro, né? Que tem os estimes, tem essa questão, né? A ecolalia, que sempre ficava falando sozinho. E aí tudo isso foi diminuindo. Juntamente também com o blend que a gente usava, né, Marina? Que é o Serene, né? O Balance e o Vetiver. Esses aí Trio parada dura. São indispensáveis. Hoje eu não preciso mais, porque ele está tão conectado, gente. E a autoconfiança, porque a gente também usou o óleo de bergamota nele, e ele passou a bater selfie. Disse que não queria mais ficar no colégio que ele estudava, porque ele queria fazer novas amizades. O Kalel, falar em amizade, de jeito nenhum. Então, gente, o que eu tenho a dizer desses olhos para a minha vida e para a vida do meu filho, ai, meu Deus, eu me emociono. Eu junto, viu, Andréa? Andréa, a sua vida, a vida do seu filho foi, assim, causa de eu estudar muito, muito mesmo. Para ajudar outras famílias, né? Você foi a primeira. Sabemos o que é a falta de esperança na vida de uma mãe, de uma criança especial. E outra, eu ainda digo mais para vocês, se cuidem, porque a gente precisa se cuidar. Esse meu óleo aqui, eu digo que é o meu óleo, o óleo de bergamota, mas eu não usava ele, não. Eu vi a transformação tão grande na vida dele, da autoconfiança e da autoestima, que eu percebi que eu precisava disso também. Eu precisava me empoderar, eu precisava ter autoconfiança, eu precisava ter autoestima, porque a gente se cuidando, a gente também cuida do nosso filho, né? A gente se estabiliza emocionalmente e a gente controla as nossas ansiedades, porque a mãe de um autista, ela vive todo o tempo nisso. Como é que vai ser amanhã? E vai ser amanhã? Eu vou estar aqui? Eu não vou estar? E como é que vai ser meu filho? Então, os óleos essenciais para mim também trouxeram esses benefícios. De eu viver um dia de cada vez, aproveitar aquilo que o dia me dá, que Deus me oferece. A minha conexão com Deus melhorou. A minha situação de fé, tá entendendo? De confiança. E eu acho assim, gente, que não tem preço. Nada disso tem preço. E a neurologista queria passar Ritalina para ele, queria passar Vinvance, queria passar Risperidona, né? Porque as crises de autoagressão estavam aumentando. E eu, eu não quero isso para o meu filho, não quero. Respeito quem usa esses medicamentos como nenhuma outra possibilidade. Mas eu acho assim, gente, as possibilidades existem, uma alimentação de qualidade existe, os óleos essenciais existem, e a gente tem que acreditar nisso. A gente não pode deixar que alguém decida o nosso futuro, porque o neurologista que diagnosticou o meu filho, ele disse que era isso mesmo. É assim mesmo, mãezinha. Vai ser assim nada. Não vai ser assim, não. Deus me permite mudar o meu destino. Mas eu tenho que querer, eu tenho que correr atrás, e eu corri atrás, e hoje eu estou colhendo os frutos. Se informou, né, André, também, estuda muito. Eu tive que virar especialista. A mãe de um autista tem que ser especialista, porque tem muitos pediatras. O meu filho ele foi diagnosticado aos 8 anos de idade, e era acompanhado por uma das pediatras aqui de Fortaleza, Bam, Bam, Bam. E ela só dizia, não, seu filho é assim mesmo. É assim mesmo, mãezinha. Cada criança tem seu tempo. Eu detesto essa frase, cada criança tem seu tempo. E não é assim, gente. A gente não tem que aceitar. A gente tem que se mover, a gente tem que correr atrás, pagar o preço.
E hoje eu estou colhendo os frutos. Hoje meu filho está super bem, altamente controlado, altamente conectado. Se você vê hoje o Kalel aqui, o Kalel ajuda nas tarefas diárias. Ele chega para mim e diz, mamãe, eu te amo. Gente, isso não tem preço. Vocês sabem, autista não gosta de abraço. Pelo menos o meu não Muitas gostava. vezes eles não conseguem nem diferenciar as emoções, né, André? Não consegue. E hoje eu sinto, tá entendendo? O meu Kalel voltou. E creio nisso. O filho de vocês também pode voltar. Pode voltar. E vocês podem desfrutar de toda essa alegria que eu sinto. E não tem preço. Não tem preço. Coisa linda. E agora, como é que a gente fala? Todo mundo chorando. Ai, meu Deus. Né? É muita emoção mesmo, é muita emoção. Andréa, obrigada. Obrigada. Eu acho que nada na vida da gente acontece por acaso. Para vocês entenderem como Deus é perfeito em tudo que faz. A Andréa era minha vizinha. A gente morava no mesmo prédio. Quando eu a conheci, um dia que ela estava recebendo um monte de medicamento da farmácia, lá embaixo. E depois eu descobri que eu precisava ajudar o filho dela. E aí foi quando eu comecei a estudar. Então, a Andréa foi meu primeiro caso, digamos assim, e foi o que fez, e eu sou muito feliz e agradeço a Deus por ter sido o instrumento, né, para o seu filho estar como está hoje. Eu me lembro da André 11 horas da noite me mandando foto do Kalel, me ligando, chorando, porque ele tinha, sei lá, feito alguma coisa diferente. Então, gratidão pelo teu depoimento, né? Eu acho que é muito engrandecedor para todos nós estamos olhando aqui, nós estamos 64 pessoas online aqui na nossa reunião. E é isso, gente. Eu queria finalizar, assim, ver se alguém tem alguma pergunta. Aqui eu coloquei essa questão de segurança no uso dos olhos, né? Isso é para qualquer um de nós, essa questão da acessibilidade da pele, exposição ao sol, diluir ao óleo carreador. Isso aqui é a aula que eu dou também de apresentação. Deixa eu ver, tem algumas coisas aqui no chat. Eu estou muito feliz com que o pessoal... a Paula está perguntando, Andréa, qual foi o blend que você usou, né? Usou um blend de cada vez? Por quanto tempo, né? É importante também falar um pouquinho sobre isso. Peraí. Acho que a Andréa tá... Acho que a Andréa não está aí. Eu lembro que a gente começou na Andréa mais ou menos como eu fiz aqui na apresentação. A gente começou com frankincense, laranja durante o dia e balance, sereno e vetiver, né, à noite. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Pronto. Gente, Ju, tem alguma coisa para falar? Gratidão, obrigada, né? Quem quiser aí também acrescentar algo ou, né, perguntar alguma coisa, fica à vontade. E Marina, é isso. Marina, obrigada por Eu que tu ter agradeço. aceitado dar o Clube dos Olhos hoje. Esse tema é sempre assim demais e você fala com muita propriedade, com muito, a gente vê com muito carinho, né, quando você fala sobre esse tema. E gratidão também pela Andréa por ter compartilhado aí a experiência dela, né, com o filho. Demais mesmo. Muito obrigada. O pessoal já está querendo a gravação, viu, Marina? Vou finalizar aqui para salvar. Pois, gente, obrigada, viu? Vou salvar aqui e envio. Então, logo lá no grupo, viu, Ju? Mando lá no grupo, então. Joia. Obrigada, pessoal, e obrigada por todo mundo que participou hoje.